Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro e quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal para se inscrever. Acione o sininho de notificações para que quando chegue o conteúdo no canal você consiga assistir. Também peço para você deixar o seu like para que mais pessoas possam receber o nosso conteúdo. E hoje eu tenho a honra de receber mais uma mãe aqui para contar os desafios diários. Hoje nós estamos aqui com a Tatiana Oliveira, que vai contar um pouquinho da história dela. Tatiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade. Espero poder contribuir com o programa e auxiliar outras mães. Com Atípicas. certeza. Tem muitas mães que acham que elas sofrem sozinhas, né? Mas tem muitas mães espalhadas aí passando pela mesma situação e hoje a gente vai contar um pouquinho, né? Isso aí. Quero que você comece se apresentando. Quem é a Tatiana? Tá certo. Meu nome é Tatiana, eu sou a mãe da Manuela, 13 anos, e do Benjamin, ele tem 3 anos e tem o diagnóstico de autismo, né? Sou dona de casa, esposa, mãe, e tô aí aprendendo, né, a conviver com o meu filho. Nós tivemos o diagnóstico, eu consegui identificar sinais nele muito cedo, né? Nós tivemos um diagnóstico considerado bem precoce e estamos trabalhando aí para que ele possa se desenvolver, né, e consiga cumprir aí com todos os planos que Deus tem para ele, na Com vida certeza. dele. E me diga como que foi essa descoberta? O que acendeu aquela luzinha, aquela anteninha? Bom, vou ser bem sincera contigo. O que acendeu aquela luzinha foi a comparação, né? Como eu já tinha a Manuela, eles têm 10 anos de diferença. Como eu já tinha a Manuela, eu ficava observando que em determinadas fases da vida dele, na evolução, ele não desenvolvia da mesma forma que ela tinha desenvolvido, né? Então, o que acontece? Quando ele começou quando ele começou a introdução alimentar, eu tentei fazer o método BLW, né? Tentar fazer ele conhecer com os alimentos com a mão, tentar fazer ele ser um pouquinho independente, né? E eu percebia que ele não, né? Claro, a gente sabe que nos primeiros dias, nas primeiras vezes, né? Eles têm Dificuldade, tem um né? pouco de dificuldade, esmagam tudo, isso, né? Mas colocam fora do que comem. Só que ele ele não rendia, não desenvolvia, né? Ele tinha nojo. Parecia que ele tinha nojo, né? E ok, tudo bem, né? Respeitei, achei que era o tempo dele, fui fazendo outro método, dando comida na boca. Ele aceitou super bem no início a alimentação. E durante essa fase também eles começam, né, aquelas gracinhas de bebê, né, apontar, imitar bichinho, imitar som, essas coisas. E ele não fazia isso. E aí eu comecei a pesquisar ali, como tinha passado 10 anos, né, nem tudo eu lembrava, né? Sim, com Comecei certeza. a pesquisar os marcos de desenvolvimento. E aí eu comecei a ver que ele estava atrasado em algumas coisas, né? Não nada motor. Ele sentava, ele engatinhou, né? No tempo certo, ele sentava, ele tinha apoio. Mas era na interação mesmo, né? Na comunicação que eu sentia que ele tinha dificuldade. E aí eu comecei a observar. Com 9 meses, mais ou menos, foi quando me acendeu a luz vermelha mesmo, sabe? E aí eu comecei a ler. Comecei a procurar informação, né? Eu naquela ocasião achava muito cedo. As pessoas achavam que eu tava exagerando, né? As pessoas que eu Sempre, né? Marido, mãe, falavam, não, acho que você tá, É coisa né? da sua cabeça. É, coisa da tua cabeça. Ele é muito novo. Isso, cada criança tem o seu tempo. A gente ouve muito Ou isso, né? muito, com certeza. Cada criança tem o seu tempo, que não é verdade, né? Não. Claro, a gente sabe que uma criança é diferente da outra, e eu falava, às vezes eu tô comparando ele com ela, e isso é
Exato. É ruim. Comparar uma criança com a outra é uma coisa. Agora, você pegar, igual você pegou ali um marco da idade, de idade X a X, ele tem que fazer, tem que estar se desenvolvendo nessas questões. E aí você observa que teu filho não tá. É outra coisa totalmente diferente. Ele não tá dentro do normal que deveria ser, né? Então, aí você teve a comparação de uma filha com um filho, né? Passado 10 anos, Uhum. mas ainda você foi além. Você foi buscar o marco, a parte científica ali, né? Uhum. Que você precisava saber. Então, de fato, você não estava pirando a cabeça, Não. você estava realmente vendo aquilo. Não. Eu até ficava pensando, né? Ai, acho que as pessoas têm razão, eu acho que eu acho que eu tô ficando louca, eu acho que eu tô muito preocupada. É o neném, né? Depois de 10 anos, eu tive uma maternidade tardia, né? Eu fiquei grávida do Benjamin, eu tinha 40 anos, eu tive ele com 41. Então, né, eu acho que eu tô preocupada demais, eu acho que eu tô, sei lá, velha. Eu acho Sempre se culpando, né? Já começa aí. Então, A mãe se julga, a mãe acaba se culpando, os outros todos falando ao contrário. Então, isso acaba a mãe se julgando demais e sobrecarregando. E não acreditando nela mesma, né? exatamente. Uma coisa que eu ouvia muito também era... ele é filho da pandemia, porque ele nasceu em outubro de 2020, né? Então, quando eu descobri a gravidez, eu já estava com quase 3 meses de gestação. E aí né? Logo que eu descobri a gravidez, já fechou tudo. Parou tudo. Então a gente ficou em casa, minha gestação inteira. Eu trabalhava fora, mas eu fui afastada do trabalho, porque eu trabalhava na área da saúde, né? Então era tudo muito novo, não sabia o que tinha, né? O que era aquilo. Então eles me afastaram, eu fiquei em casa a gravidez inteira, e aí todo mundo falava, ele é criança de pandemia, né? Até médicos falaram isso pra mim, né? Hoje eu conheço criança que eu vejo, assim, né, um desenvolvimento e falarem que o médico falou que realmente, é criança de pandemia. Daí eu falei, mas será? Né? Então tem que tomar muito cuidado, por isso que é importante buscar informação, né? As pessoas que estão ao nosso redor, e até antes de a gente entrar aqui, a gente estava conversando sobre isso, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas não vão estudar o assunto que nós precisamos passar, né? Exatamente. E isso é muito importante a gente reforçar. Se eu tenho uma criança autista, eu vou estudar tudo o que tiver ao meu alcance dentro das especificações do meu filho. Se eu não tenho, eu não vou atrás. Exatamente. E aí é muito fácil eu ficar falando pro outro, tá inventando. É coisa da sua cabeça, né? Exatamente. Mas você já leu, você já estudou, aí agora é hora de buscar especialista, né? Então a gente tem que saber todas, não ir pela cabeça dos outros. Tem muita gente, mas o professor sabe mais. Não. Muitos professores falam mesmo, olha, a gente estudou pedagogia e lá a gente estuda um pouquinho de cada transtorno, deficiência, né? Tudo que eles vão poder encontrar dentro de uma sala de aula. Só que eles não conseguem estudar a fundo. Então, por isso, muitos professores hoje olham para o pai e para a mãe e falam, é importante que você busque o especialista. Exatamente. Infelizmente, tem professor que gosta de dar os pitacos e dar um pitaco errado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que existe os especialistas para isso, né? É isso aí. Olha, nesse sentido, assim, como eu estava te falando antes, né? Quando ele começou a apresentar esses sinais, como nós já tínhamos um caso na família, né? Com pouco tempo de diferença, os meninos, eu comecei a me informar melhor, né? A cuidar algumas coisas e conversar com a minha cunhada, enfim, né? Para saber como que era, o que acontecia, quais eram os sinais, né? E além de pesquisar, né? E aí eu comecei a filmar, a gravar, né? As atitudes que eu achava que não eram comuns. Por exemplo, quando ele começou na fase do engatinhar, que você precisa falar não, que você precisa não mexe aí, você vai se machucar. Ele ficava muito bravo.
Quando eu contrariava ele, quando ele se sentia limitado. Por exemplo, ele ia mexer na televisão, de repente a televisão podia cair por cima dele, e eu chamava a atenção dele, ele ficava muito bravo e ele vinha me bater. Ele vinha, tipo assim, como se ele não fala pra mim não, né? Era a reação que ele tinha. E eu achava aquilo muito... Falei, menino, você tem que me obedecer, não tem que me enfrentar, né? Tô pensando que você quer desse tamanho. E aí, quando as outras pessoas tentavam colocar limite nele, ele fazia a mesma coisa, só que ele não ia contra a pessoa, ele ia contra mim. Como quem diz assim, ela tá me dizendo não, faz alguma coisa, né? Eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso, né? E aí eu comecei a filmar essas atitudes, esse jeitinho dele. Ele brincava muito com os carrinhos, ele virava os carrinhos de roda pra cima e ficava rodando. E aí eu me lembrei que a minha cunhada falou pra mim que o Theo fazia, o meu sobrinho fazia também, né? O Theo tem 5 anos, ele é autista também. Hoje ele fala muito e ele tá super bem, né? Nas terapias, graças a Deus. Mas ele tinha assim, os mesmos sinais, sabe? E eu comecei a gravar. E aí eu mandei pra pediatra do Benjamin, que é a mesma da Manuela, né? A gente tem, graças a Deus, uma liberdade muito grande. Eu falei pra ela, olha, eu vou te mandar uns vídeos e eu preciso que você... Eu gostaria que você assistisse, não, né? Quando você puder, pra que na próxima consulta a gente possa conversar sobre esses vídeos. Sim. Que são algumas coisas que eu tô percebendo e eu não tô legal. Eu tô preocupada, eu falei pra ela. E aí eu mandei, acho que uns 5, 6 vídeos. Num era ele comendo, e no outro era ele rodando, assim, no outro ele girava, ele já tava caminhando daí, né, ele já tinha quase 1 aninho, e aí eu disse pra ela, dá uma olhadinha, e ela me respondeu, no mesmo dia ela falou assim, olha, eu sei o que você tá pensando, ela falou assim, eu já sei o que você tá querendo dizer com isso, ela falou assim, mas traz ele na consulta, que daí eu tinha um retorno de 1 ano, a gente vai conversar melhor. Ela falou, vai fazer alguns testes no consultório, né, de interação. E se for preciso, a gente vai te encaminhar para um especialista. E aí vai dar tudo certo. Ela falou assim, fica tranquila que isso a gente tem como resolver, ele vai dar tudo certo com ele. E aí ela me tranquilizou, né? Sim. E aí a gente foi na consulta de 1 ano dele. E ela fez uns testes com ele e realmente ela falou pra mim, olha, Tati, eu acho que você tem razão. Ela falou assim, ele tem algumas características bem acentuadas, ele parece que ele fica no mundinho dele, porque ela pegou um brinquedo bem barulhento, assim, que era tipo um chocalho, tinha um monte de pendurico, assim, e ela balançava embaixo da mesa. E ela falou assim, onde ele tiver, ele vai ter que procurar esse barulho. Ele vai, é um barulho forte, ele vai se interessar. E assim, ele fingia que nada estava acontecendo. E aí ela me encaminhou. Então, assim, eu sou grata a Deus porque eu não fui validada num primeiro momento pela pediatra. Porque o que muitas mães relatam, às vezes, é que é aquilo que eu te falei, é criança de pandemia, né? Ele não tem crianças por perto, então ele meio que brinca sozinho então por ser sozinho, que ele é assim. Exatamente. Se tiver com outras crianças vai ser diferente, né? Tem muita gente que fala isso. E não, né? Não é isso, né? Não, pode ser, mas não necessariamente, né? E o que aconteceu? As nossas primeiras ações foi investigar outras coisas, óbvio, né? O que ela fez nesse momento? Ela me encaminhou pra fono, porque daí ele já tinha um atraso, né? Já teria que estar falando mamãe, papai, com 1 aninho e não falava, né? Me encaminhou pro otorrino, porque uma queixa que eu fiz pra ela também era que ele não atendia pelo nome. A minha mãe falava assim, esse menino é surdo. Ela falava, a gente chama São ele os primeiros passos, normalmente, né? Porque você falando aqui, tá passando um filme aqui na minha cabeça, que foi a mesma coisa. Meu filho começou com o atraso de fala, e aí depois foi para fazer o teste do ouvido, porque também chamava ele e ele não olhava, né? Tinha alguns momentos que ele olhava, mas na maioria das vezes estava fazendo alguma coisa e você chamava. Bem assim. Exatamente e assim. isso já são alguns sinais que a gente tem que estar atento, né? Exatamente. Aí foi feito os exames, né? Para descartar problema auditivo, né? Não tinha nada.
Que examezinho ruim de fazer, né? Sim. Não sei se o teu fez, mas Na o verdade, meu... o meu, quem acompanhou foi meu esposo. Então, o de audição foi meu esposo. Agora, um que o doutor pediu pro meu filho é o eletroencefalograma. Também. Que até hoje ele não fez, porque também não ia detectar nada, mas a gente foi por 3 vezes tentar fazer e não conseguiu. Mas o que eu quero falar ali pra você? No teu caso, você já veio fazendo a investigação por si só. Quando você chegou, o neurologista chegou com um diagnóstico para você já não era mais novidades, você já estava certa que realmente teu filho era. Eu tinha certeza e eu, assim, foram 3 neuros. Uhum. A primeira, eu levei logo em seguida, que ela me encaminhou, né? Já levei com os exames de audição e o eletroencefalograma também já tinha levado. Ela disse que ele tinha excesso de telas. Só que a gente morava em apartamento, a gente estava ali no fim de uma pandemia, né? A criança, inevitavelmente, ela tinha acesso às telas, até porque eu tinha outra criança, né? Uhum. Então ela disse que ele tinha excesso de telas. E que ela disse assim, eu acho que você tá. Ela, em outras palavras, ela disse que eu tava meio paranoica. Eu acho que você tá muito impressionada porque você tem um caso na família. Eu disse, não, eu não tô impressionada. Eu falei pra ela, porque eu não convivo muito, né? A nossa na família, essa parte da família mora distante, então a gente não é que eu tô impressionada porque eu tô vendo que não é fácil e não é isso. Mas enfim, ela só me pediu para continuar com terapias de fono, né, e psicologia, e disse que eu tinha que colocar ele numa escolinha, né, mas que estava descartado o diagnóstico de autismo. Ok, não aceitei e fui procurar uma segunda opinião. Uhum. Aí consegui uma outra neurologista que ela acabou, até foi muito bom que ela fez, porque uma queixa que eu tinha, não sei se o teu é assim, mas o meu tinha muito problema com sono. Até hoje ele tem. O meu, eu percebi que assim, era bastante assim, agitado o sono dele. Só que quando eu comecei a ler e ver e perceber que as telas prejudicam muito, eu comecei a diminuir as telas dele, principalmente à noite. E aí, o que eu troquei? Ao invés dele ficar na tela, eu me programava para que ele tivesse 1 hora ali comigo. Escovar os dentes, escolher o livrinho, vamos contar a historinha. Aí fazia uma oração, fazia musiquinha e dormia. E aí ele aprendeu a oração do Pai Nosso e tudo assim. Então, assim, quando ele aprendeu isso, ele olhou para mim, mamãe, eu tinha pesadelo antes, agora que eu faço oração, eu não tenho mais. Que lindo. Então eu vejo que muito da rotina ali. Só que sim, ele tem dificuldade em concentrar. Eu colocava meditação, ele não concentrava. Meditação é uma coisa que até pra gente é algo que é desafiador. Então pra criança é muito mais. Só que eu insistia todos os dias. Ele faz meditação hoje? Não. Não faz assim, não é. Mas ele fica quietinho, ouvindo. Às vezes eu deito com ele e agora ele aprendeu, mamãe, canta canção especial. E o que é a canção especial? A mamãe pega um ritmo e começa a falar sobre ele. E ele adora. E cada dia eu invento uma coisa, porque eu não consigo lembrar o que eu cantei ontem. Então, cada dia eu invento alguma coisa. Então, ele fala, mamãe, antes de dormir, tem que ser 5 beijinhos, 2 abraços e a canção especial. Então, assim, eu criei outra rotina. E eu vi que realmente o sono dele foi mais tranquilo, né? Então, eu mudei isso na rotina tal dele. higiene do sono que Exatamente. os especialistas falam, Exatamente, né? Eu, na verdade, eu não fui orientada dessa forma e eu não tinha esse conhecimento, né? Então, o que aconteceu? Ela me deu medicação, porque eu dizia pra ela que o sono dele era extremamente agitado. Assim, ó, eu acordava de manhã, porque, assim, uma coisa que também aconteceu muito foi que ele nunca conseguiu dormir sozinho, desde bebê. Tu colocava ele no berço, ele podia estar no sono profundo, não dava 2 minutos ele estava acordado. Porque ele tem a questão do tato, do contato. Ele tem que estar sempre beliscando alguém quando ele tá com sono, cansado, com vontade de dormir.
Então, às vezes, de madrugada, ele procura esse contato físico, né? Uhum. Então, ele tinha essa questão. Então, ele dormia com a gente, né? Dormia comigo, dormia, enfim, com a irmã. E aí, quando quando a gente tava dormindo com ele tava sempre pulando. Parecia que a sensação que eu tinha é que ele levava choque. Parecia que ele Aham. tinha choque, sabe? Por isso que ela pediu o eletroencefalograma, para ver se ele Entendi. tinha alguma crise convulsiva enquanto dormia, né? Uhum. E aí ela me prescreveu medicação. E Entendi. aí a medicação foi assim um divisor de águas na nossa vida e na vida dele, porque a partir do momento que ele começou a dormir melhor, porque daí tu dava um remédio para ele uma meia hora antes dele dormir, ele deitava e apagava e ele dormia super bem, acordava super disposto no outro dia e foi quando ele começou a destravar a fala e a interação. Uhum. Porque ele não forma frases, até hoje ele não sabe falar mamãe, quero água. Ele Sim. fala só água, né? Uhum. Ele não forma frases ainda. Mas ele começou a soltar as palavras, ele fala tudo, Uhum. mas só palavras soltas e muito eco, muita ecolalia, né? Sim. E para nós a medicação teve esse efeito, né? Esse efeito positivo. Que daí Aham. ele começou, acho que não sei, eu acho que a mente dele realmente desligava, né? De noite, ele conseguia dormir um sono tranquilo e ele começou a aprender outras coisas. Nossa, que legal. E me diga uma coisa, você tem 2 filhos, diferença de idade, 10 anos, né, que Uhum. você falou. Como que é para sua filha? Ela compreende? Como que você tem que lidar com os dois nessa questão? Porque sempre tem a questão, né? Ter 2 filhos tem que ter ali o equilíbrio de atenção para os dois. Por mais que a filha tenha já mais idade ou entenda um pouco melhor, mas também ela precisa da atenção da mãe, né? Precisa, né? Como que você lida com isso? Bom, eu tô naquela fase, né? Ali, mãe atípica com a filha entrando na adolescência, né? Você imagina. Mas ela é muito amorosa, a Manuela é muito amorosa, ela pedia muito o irmão, né? Ela orava muito por o irmão. Uhum. E até da igreja as professoras às vezes vinham me contar em off, que elas faziam um trabalho, né, de cartas para Deus, e a Manuela sempre escrevia as cartinhas pedindo o irmão, né? Uhum. Então, ela sonhou com esse irmão, ela é apaixonada por ele, é a vida dela, até eu precisei conversar muito com ela e dar um acompanhamento para ela, porque ela ficou muito, como é que eu vou te explicar? Ela se sentia muito responsável por ele, ela carregava uma carga que não era dela. Sim. Então, assim, teve uma época que a gente teve alguns problemas com ela, tive que levar ela na psicóloga, porque ela não queria sair de perto dele, porque ela achava que alguma coisa de ruim ia acontecer com ele. Ela teve aquele baque, assim, quando a gente teve o diagnóstico, sabe? Sim. Poxa, meu irmão é autista, então ela achava que alguma coisa ruim podia acontecer com ele. E a gente teve que trabalhar bastante isso com ele, né? Com ela, Sim. dizendo que ele, né? Que ele vai ter uma vida normal, que ela podia seguir a vida dela de adolescente, né? E fazer o papel dela de irmã, mas que a responsabilidade maior de cuidar dele, de se preocupar com ele, era minha e do pai dela, né? Sim. Porque ela teve um momento assim que ela não queria. As pessoas queriam tirar ela para passear, Ela não queria. a madrinha dela, meu irmão, que é padrinho dela. Ela não queria ir pra casa deles, ela não queria ter a vidinha dela, assim, Não de queria criança. sair de perto dele de porque medo. ela tinha que ficar com ele, Uhum. né? Então, não é fácil. A família inteira tem que se adaptar, né? E quando Sim. tem um pré-adolescente, não é muito fácil. Sim, com certeza. E a questão de rede de apoio, assim, como que você sente? Como é pra você? Você tem essa rede de apoio? Porque a reclamação maior de muitas mães é que não tem a rede de apoio. Ou seja, do pai, né? Às vezes tem o pai, mas não é um pai presente. Ou também tem o pai, mas não consegue reconhecer qual é o apoio que o pai dá, né? Uhum. Então, tem muitas situações. Como que é pra você, né, no quesito, nessa questão de rede de apoio? Bom, rede de apoio somos nós. Sim. Não tenho rede de apoio, né? Até porque minha mãe mora longe. De familiares, né? De familiares não tenho, né? Então, assim, somos nós. Somos nós 4 sempre, né? Sim. Em casa, a gente tem um ao outro, né? Pra auxiliar. Mas, assim, a gente
não tem rede de Não, apoio. E não isso é conta muito com outros. difícil. Não, é muito difícil. Porque às vezes, assim, que nem no caso do meu marido. Meu marido trabalha com audiovisual, né? Uhum. Então, quando ele sai pra trabalhar, sou eu sozinha. Quando ele tá em casa, ele tem a demanda do que ele veio buscar aqui fora, Sim. né? Então, assim, é uma demanda que exige a concentração dele, que exige que ele fique sozinho, focado, com fone de ouvido, Uhum. enfim, né? Pra poder fazer as edições e tudo. Então, assim, de vez em quando eu tenho que pedir socorro. De Sim. vez em quando eu tenho que pedir socorro, porque é uma crise que eu não consigo controlar, né? O Benjamin tem algumas crises que é só o pai dele que acalma. Né? Porque assim, eu tô tão exausta às vezes que Sim. eles sentem, né? Eu não E sei. é importante você falar sobre o esgotamento da mãe, né? Recente a gente tem a história da mãe, né? Que acabou matando o filho e também tirando a própria vida. E a gente fala muito sobre esgotamento. Existem estudos que falam, né? Que o emocional da mãe ali é o mesmo que de um soldado de guerra. E as pessoas não conseguem entender isso, né? Julgam muitas vezes a mãe, Uhum. mas nunca tem aquela mão se estendendo para apoiar aquela mãe, para saber se ela precisa respirar um pouquinho. Eu quero também estar compartilhando uma coisa que aconteceu comigo. Eu já ouvi de pessoas falando assim que as mães não têm direito nem de fazer uma unha. Por quê? Se você vai no salão, não tem com quem deixar seu filho, você leva junto e o seu filho não para quieto. Ou, se você tem um filho autista, você não pode nem estar sentada tranquilo fazendo uma unha. Isso é o que a gente passa no dia a dia, né? Então, a mãe não tem muitos direitos. Isso é um pouquinho que a gente passa, né? Porque essa é só a sociedade falando o que vem na cabeça. E não conhecendo a fundo, não tendo a empatia. Então, eu acho que vale a pena reforçar isso, né? Que muitas mães passam um esgotamento imenso. E tanto no meu caso como no seu, ainda a gente tem o apoio dos nossos maridos. E tem as pessoas que não têm. Não tem. Que é o caso dessa mãe, né? Que era só o filho e ela. Por quanto que ela não passou. Não tinha ninguém ali para dar um apoio, para dar uma... E aí eu vejo pessoas julgando, né? É muito importante trazer isso. É muito triste, né? A maternidade atípica, ela é uma maternidade solitária e dolorida. Sim. Porque muitas vezes você se sente sozinha, né? Porque as pessoas, elas não compreendem certas dificuldades da gente, né? Antes de vir embora pra cá, pra Curitiba, nós morávamos no Rio Grande do Sul, né? E nós morávamos em apartamento. O meu filho tinha, como eu te falei, ele tinha crises, às vezes de madrugada. E as pessoas, elas não entendem que é uma criança atípica, que é uma criança, não gosto de falar essa palavra, diferente, né? Mas é uma criança que tem outros... Tem seus desafios para lidar com... Exatamente. Ela, quando tá doente, não sabe... muitas vezes eles não sabem se expressar. Exatamente. E aí a única forma que tem de se expressar acabam dando em crises, Exatamente. né? O meu chora muito. Sim. Ele chora muito. Quando ele tá em crise, ele chora muito. E aí você tem aquele negócio... Eu sinceramente, eu não julgo uma mãe que chega no limite da exaustão de tirar a vida do filho e tirar a própria vida. Porque você não sabe o que ela estava passando. Sim. Porque ela faleceu ali, né, aconteceu aquele episódio. Quanto tempo demorou para que os vizinhos percebessem que alguma coisa estava errada por causa do cheiro? Né? Exatamente. Não foi porque não viram movimento, porque não estavam... Não era uma preocupação com eles, Exatamente. Era uma preocupação com uma coisa que incomodou eles. Exatamente. Né? E volta a dizer aquilo que a gente estava falando, né? As pessoas só vão estudar se tá na vida delas. Se não tá, elas não estudam e elas julgam. Exatamente. Já é uma questão da sociedade, da educação da sociedade. A sociedade foi educada para isso. Se não é meu problema, acaba se julgando o outro. E, na verdade, a gente tem que ter a empatia, tem que respeitar o outro. Porque, no modo geral, todos nós somos um diferente do outro.
Então, como eu já ouvi, né, falar, mas agora tudo é moda, é moda o autismo. Não é moda, mas hoje é muito mais fácil se diagnosticar, porque tem o conhecimento, né? E que bom, porque quantas crianças hoje já começa precocemente o tratamento e se evolui, né? Exatamente. E evolui e chega a ter uma vida totalmente independente e consegue. E aquelas pessoas que poderiam ter tido um tratamento, se tivesse um conhecimento lá atrás, mas não teve. E o que aconteceu? Foi agravando a situação. E aí, hoje, a pessoa é totalmente dependente. Então, essas coisas que a gente precisa pensar. Ao invés da sociedade falar que bom que está evoluindo a Exatamente. ciência e que está conseguindo diagnosticar muito mais rápido, não, eles criticam. Né? E, infelizmente, é a nossa realidade. Bom, eu queria poder ficar falando aqui com você muito, muito tempo, porque assunto a gente tem bastante, né? Mas eu gostaria que você falasse uma mensagem ou para a mãe ou para a sociedade. O que você deixa, assim, de mensagem, de reflexão para essas pessoas, né, que estão nos assistindo e que muitas vezes mães que passam por isso, ou até a sociedade que não respeita ou não tem empatia. Bom, primeiramente, eu quero falar para as mães, né? Você que é mãe, se você, se o seu coração, se você olha para o seu filho e você desconfia de alguma coisa, vá atrás, busque ajuda, busque uma segunda opinião, como no meu caso, busquei 3 opiniões, né? A gente, mãe sente, mãe sabe. Eu sempre falo que é muito melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, se você buscar e a informação a resposta for negativa, ótimo. Mas se for positiva, você tem a chance de dar para o seu filho um desenvolvimento mais perto do normal possível, né? Porque ele pode ter ajuda, as terapias, a ajuda necessária para que ele possa ter um desenvolvimento e conviver com a sociedade, porque o autismo não é uma doença, ele é uma condição e tem acompanhamento para isso, né? Então, se cercar de bons profissionais, de pessoas que entendam realmente do autismo, eu acho que isso é o mais importante. E para a sociedade é empatia, se colocar no lugar do outro, né? Porque uma criança ela não faz, uma criança típica ela não faz birra, né? Ela tem momentos em que ela se desregula, em que ela tá fora do ambiente de convívio dela diário e ela desencadeia crises e às vezes ela não sabe se expressar, na maioria das vezes ela não sabe se expressar. Então, se você vê uma mãe no mercado, no shopping, que está em dificuldade, que ela está tentando, você está vendo que ela está tentando acalmar o filho dela, não fique olhando com olhares julgadores, não fique. Porque isso é muito triste para uma mãe, né? Ela já está ali no momento de conflito, né? E o olhar julgador da sociedade, ele é quase que a morte, eu digo, porque é muito triste, é muito triste. Então, empatia, se colocar no lugar do outro, oferecer ajuda, estender a mão, eu acho que não dói para ninguém e é muito louvável, né? Com certeza. Quero agradecer aqui a sua participação, Muito obrigada. por ter aceitado o convite de vir contar um pouco da sua experiência. Foi uma experiência diferenciada. Normalmente a mãe não sabe e quando descobre passa por um luto e tudo, né? E a sua história é um pouco diferenciada, mas também exemplo para muitas mães se inspirarem, buscarem ajuda, que é o que é importante também, a informação para a sociedade de como que é a nossa vida, né, de mãe atípica. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e fico feliz de poder contar um pouquinho da nossa história e de poder contribuir. Com certeza. E eu quero agradecer você também que participou conosco aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o seu sininho de notificações. Quero falar para vocês que eu sou a Liz Ribeiro, sou terapeuta comportamental e ajudo as mães a ter o equilíbrio emocional para
lidar com os desafios diários. E você pode entender que são muitos os desafios, não só apenas com o julgamento da sociedade, mas também para entender as especificações do seu filho, lidar com um todo no geral, uma crise. Então, tudo isso é muito importante. As mães precisam ter esse equilíbrio emocional para lidar com todas as situações. Eu convido você a seguir eu nas redes sociais, o Instagram Conexão Autista Podcast e também o Liz Ribeiro Terapeuta. Muito obrigado, tchau e até a próxima!